Apresentar um programa de TV é parecido com fazer o Enem. Exige preparação diária. Bom, agora sim, né? Roda a vinheta! Hora do Enem no ar, falando de língua portuguesa. Ao longo de toda a temporada, a gente estudou vários gêneros textuais. Notícia, texto publicitário, cartaz. E hoje, essa coleção aumenta, porque o assunto é o gênero resenha. E eu conto com ela, professora Marilúcia Corel. Professora! Como estamos? Bem, você? Graças a Deus, tudo É bem. isso aí. Professora, resenha. E aí, o que a gente tem que saber de resenha? Vamos lá, conta pra gente. A resenha é um gênero muito utilizado e ele tem como característica um texto mais breve, às vezes muito confundido com um resumo, porque Pois é. no texto ele precisa apresentar os aspectos principais da obra, ou do trabalho, ou do texto que está sendo resenhado. Só que, além desse resumo, é preciso que haja uma análise, uma crítica sobre os elementos que compõem essa obra. Então, não é só dizer o que se trata, o que fala, mas é preciso observar se o texto está coerente, se o assunto proposto foi bem abordado, se a produção, por exemplo, se as fontes utilizadas na impressão ou se as imagens estão de acordo com o texto, tudo é observado. Além de se apresentar o autor, às vezes um pouco dessa biografia desse autor, mas na realidade o grande lance da resenha é você, além de apresentar a obra, mostrar se, sob o seu ponto de vista, ela está bem elaborada, se ela está coerente, mostrar os pontos positivos e os negativos para que aquele que vai ler a resenha se interesse ou não em ter acesso à obra principal ou àquela que está sendo discutida. Então, partiu a questão que você separou pra gente? Vamos lá. Tá aí na tela, questão 33 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Vamos ler, né, a questão para a gente identificar essa obra tratada. A trajetória de Liesl Meminger é contada por uma narradora mórbida, surpreendentemente simpática. Ao perceber que a pequena ladra de livros lhe escapa, a morte afeiçoa-se à menina e rastreia suas pegadas de 1939 a 1943. Traços de uma sobrevivente. A mãe comunista, perseguida pelo nazismo, envia Liesl e o irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde um casal se dispõe a adotá-los por dinheiro. O garoto morre no trajeto e é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. É o primeiro de uma série que a menina vai surrupiar ao longo dos anos. O único vínculo com a família é esta obra, que ela ainda não sabe ler. A vida ao redor é a pseudo-realidade criada em torno do culto a Hitler na Segunda Guerra. Ela assiste à eufórica celebração do aniversário do Führer pela vizinhança. A morte, perplexa diante da violência humana, dá um tom leve e divertido à narrativa deste duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto, um sucesso absoluto e raro de crítica e público. E aí tem a fonte de onde foi tirada essa resenha de 2014. Eu sempre digo que o candidato deve olhar primeiro o enunciado. Enem é uma estratégia, a gente está correndo contra o tempo. Então, quando você lê o enunciado primeiro, você vai ao texto na busca da resposta. Uma leitura mais guiada, digamos Uma assim. leitura mais guiada, perfeito. Então, o enunciado aqui é pequeno, né? Então é possível você ler rapidamente. Então ele diz assim: os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. Esse fragmento é e aí vem as opções, né? Uma reportagem, pois busca convencer o interlocutor da tese defendida ao longo do texto. Um resumo, pois promove o contato rápido do leitor com uma informação desconhecida. Uma sinopse, pois sintetiza as informações relevantes de uma obra de modo impessoal.
uma instrução, pois ensina algo por meio de explicações sobre uma obra específica, e uma resenha, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica. A gente já deu um spoiler aqui, a gente né? deu um E a spoiler gente do já, que seria. e já deu para entender que, na realidade, a resposta é a letra E. Isso é uma resenha. Mas vamos pensar um pouquinho sobre as opções, né, que nos foram oferecidas. Uma reportagem precisaria de mais informações, de localidade, de acontecimentos, de fatos, que na realidade seria uma questão mais informativa. Mais aprofundada, talvez? Mais abrangente. Mais abrangente. Mais abrangente. E aí, o que acontece? Nós temos aqui um comentário muito claro sobre uma obra, e reportagem vai fugir um pouco desse objetivo. Tá? Nós teríamos o resumo, que seria um caso de, será que isso aqui é um resumo ou é uma resenha? A gente precisa entender que o resumo não pode ter nenhum tom de opinião. Entendi. E esse texto, ele em alguns momentos vai mostrar a opinião de quem está fazendo essa análise. Não é apenas uma percepção do que aconteceu. Em alguns momentos, por exemplo, ele vai dizer assim... Tom leve e divertido, por exemplo, seria Sim, pode ser, dependendo da resenha, sim. Mas olha aqui, quando ele diz assim, a vida ao redor é uma pseudo-realidade criada em torno do Hitler, ela assiste à eufórica celebração do aniversário, a morte perplexa, dá um tom, e aí ele vai dizendo assim... E a crueldade do mundo, um sucesso absoluto e raro de crítica e público. Isso não cabe no resumo. Isso é uma análise de quem está fazendo esse texto, essa resenha, porque a gente já sabe que é resenha. Né? Então, ele já diz aqui, ele já mostra a sua opinião, a sua análise sobre a obra, que na realidade ele não fala o nome, mas a gente sabe que é A Menina que Roubava Livros, né? Que foi publicado em livro e depois foi feito um filme maravilhoso. Sinopse. Também não cabe ser uma sinopse, porque a sinopse normalmente é muito pequena, muito curta, ela apenas te indica e te provoca. Então não cabe aqui nessa questão. E instrução, aí quando a gente pensa em instrução, a gente pensa em manuais, né? Manual de como ligar um aparelho, ou então de como você... realizar uma determinada ação, que não é o caso também. Então, se houvesse alguma dúvida, esse texto ficaria entre B e E. Então, a diferença é que, no resumo, você se atém aos elementos principais da obra. Na resenha, você acrescenta esses elementos, uma opinião, uma crítica ou pontos de vista positivos ou negativos para que quem for ler esse texto, essa resenha, já olhe a obra até sobre um outro olhar ou sobre uma outra perspectiva, de forma que ela queira ou não ler ou ter acesso à obra principal. Gabarito, a opção é. A gente já deu spoiler, né? Já. Lá no início, que era resenha. Sim. Mas o que eu achei interessante é que a gente tem que se apegar à estrutura, né, do texto para poder chegar à resposta. Exato. Então, por isso a importância de conhecer... As características, como que funciona, como se apresenta, para que não haja nenhuma dúvida num momento desse. Bom, gêneros, tipos... Costuma aparecer dessa forma, mais explícita no Enem, professor? Aparecem, por exemplo, para você identificar se é uma charge, ou se é uma reportagem, né? Ou então pode aparecer para que você interprete o que aquela mensagem está trazendo. A função, e aí, sim, né? qual a função, qual o objetivo daquele texto. Então, um gênero textual ele pode ser trabalhado sobre vários aspectos, não só sobre a característica de como ele é construído, mas, por exemplo, qual o objetivo dele, qual é a mensagem ou a maneira com que ele está usando para passar determinada mensagem. Então, é importante que o candidato observe as características
e como que esse texto pode ser trabalhado e também pode ser cobrado nessa prova. É bom que ajuda para a prova inteira, né, professora? Sim, com certeza. Todas as áreas ali. Sim, porque você vai encontrar tipos de gêneros diferentes em todas as provas, em todas as todas as áreas áreas, do em conhecimento. história, em geografia. A resenha Língua é estrangeira. utilizado, a resenha é utilizada, por exemplo, em todas as áreas. Então, ela pode aparecer até para se tratar de uma questão de conteúdo, por exemplo, uma prova de geografia ou de história. Sim. Então, Professora, agora o nosso papo é sobre literatura. Sim. Bom, cerca de 33% da prova de língua portuguesa é sobre literatura. Então, é uma área que a gente tem que estudar, né, professora? muito. E, lamentavelmente, a literatura tem perdido um pouco de espaço nas nossas aulas de língua portuguesa. Mas ela é fundamental, até porque ela contribui muito na análise e na observação dos fatos. Ela anda junto com arte, com história, com geografia, além da questão da produção textual. A questão que você trouxe fala sobre Cláudio Manuel da Costa, né, professora? Quem foi esse autor? Esse autor, ele transitou entre duas épocas, dois momentos literários, né? Ele pega o finalzinho do Barroco e ele, na realidade, é considerado aquele que dá o pontapé inicial do arcadismo no Brasil. Ele era advogado, também escritor, e ele participou, inclusive, do movimento da Inconfidência Mineira. Então, era uma pessoa importante, politicamente falando, e também se tornou uma referência na área literária, por conta da sua obra, Obras Poéticas de 1768, quando ele lança, e aí é considerado, no Brasil, o início do arcadismo. Opa, tá aí. O arcadismo, o que é? É um período literário que vem se contrapor ao barroco. Então, enquanto no barroco você tinha uma tensão absurda, você tem o jogo de luz, de sombra, né? Você tem os excessos, o arcadismo vem para trazer um outro olhar, vem trazer uma tranquilidade, uma paz, e aí vai se buscar tudo isso em imagens voltadas ao campo, ao interior, à natureza. A natureza, na realidade, é a base para o Arcade ou o escritor Arcade. É a busca da paz, é a busca da interação com a natureza, com o meio ambiente. É também importante a gente observar que você vai encontrar muitos elementos da mitologia grega, por exemplo, deuses gregos vão fazer parte dessas obras, desses poemas, trazendo aí a coisa do racional, contrapondo a questão religiosa do barroco. Então, o homem passa a ser o elemento principal e não Deus, como era no barroco. Então, você tem aí um contraste muito claro do que era o tenso para um ambiente mais tranquilo, mais leve, mais racional. Professora, eu vi que você preparou ali uma revisão pra gente. Bora dar uma olhadinha? Vamos lá, Pode vamos ser? sim. Eu estou trazendo 4 elementos que são fundamentais para entender o arcadismo. São características, além de muitas outras, mas essas não podem ser esquecidas pelo candidato. Quando eu falei que houve uma retomada à mitologia grega, na verdade, você tem uma retomada ao clássico, né? E aí, tanto é que nós estamos diante de 4 expressões latinas. O primeiro elemento importante é o famoso carpe diem, que é o aproveitar o hoje, o aproveitar agora. Essa é uma característica interessante do arcadismo. Não se pensa no amanhã, é o agora, porque é isso que você tem. Então você deve aproveitar. Isso está muito presente nas obras Árcades. Depois nós vamos ter o locus amenus, que é o lugar de refúgio, é o lugar calmo, é o lugar tranquilo, é a natureza, é esse ambiente em que você vai encontrar essa paz, essa tranquilidade que tanto se procura, que tanto se necessita. E aí você tem um terceiro elemento, que é o fugere urbem, que é como fugir, né, a gente vai usar aqui uma terminologia mais nossa, mais atual, da metrópole, né? Fugir do que é urbano, fugir desse
desse corre-corre, desse caos, é um outro momento, obviamente, né? A gente tem uma distância grande daquele período, mas havia o espaço da cidade, né? Contrapondo Sim. ao espaço do campo. Então, seria a fuga da cidade para a ida ao campo. Né? E o inutilia truncati, que seria você se livrar de tudo que é inútil, tudo que é exagerado. E aí está fazendo uma referência muito direta ao barroco, né? Que era o excesso de tudo. No Arcade ele vai dizer, não, se livra de tudo que é excessivo, tudo que é tenso, de tudo que aquilo não vai te acrescentar e aproveite o dia. Então, é muito claro que existem outros elementos, mas esses são fundamentais para a gente olhar a obra e reconhecer, né, que aquela é uma obra específica do período Arcade. Perfeito. Então, vamos aproveitar e dar uma olhada aqui na questão, pode ser? Vamos lá, sim. Tá aí, questão 100 do Enem de 2016, caderno azul, primeira aplicação. Tá contigo. Soneto 7. Onde estou? Este sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem tomado, e em contemplar-o tímido esmoreço. Uma fonte aqui houve, eu não me esqueço, de estar a ela um dia reclinado. Ali em vale um monte está mudado. Quanto pode dos anos o progresso? Árvores aqui vi tão florescentes que faziam perpétua a primavera, nem troncos vejo agora decadentes. Eu me engano, a região esta não era, mas que venho a estranhar se estão presentes meus males com que tudo degenera. E aí, professora, já vamos para o comando? Vamos lá para o comando para ver o que ele está pedindo, né? No soneto do Cláudio Manuel da Costa, a contemplação da paisagem permite ao eu lírico uma reflexão em que transparece uma... E aí é preciso pensar no seguinte, se você já sabe quem é Cláudio Manuel da Costa, automaticamente você vai ser levado para o período do arcadismo. Então, veja como é importante termos noção dos principais autores da nossa literatura. Então, ele vai dizer que há uma reflexão nesse texto e essa reflexão transparece o quê? Vamos às opções. Angústia provocada pela sensação de solidão. Tem dois elementos aqui importantes. Primeiro, que ele não está falando de solidão em momento algum. E angústia não é algo que tem a ver com o arcadismo. Poderia ser com o barroco, que é a angústia de querer agradar, de querer estar dentro do conceito, e aí pensa na questão religiosa, né, de se Deus vai aprovar, se não vai aprovar. Então, a letra A ela já é eliminada. Sim. Aí na B, resignação diante das mudanças do meio ambiente. Ele está falando ali de mudanças do meio ambiente. Mas veja, a palavrinha que ele começa é resignação, que seria uma ideia de submissão, de aceitar o que está acontecendo. E a gente não percebe isso. Na realidade, a gente consegue perceber uma identificação de mudanças que estão ocorrendo fora com o que está ocorrendo dentro dele. Então, essa também não seria uma opção, mas poderia trazer uma certa dúvida para o candidato. Por conta dessa Por segunda conta da parte, questão né? do meio ambiente, porque ele está falando do meio ambiente. Dúvida existencial em face do espaço desconhecido. Dúvida não é algo que apresenta ou aparece nesse texto e esse espaço não é desconhecido do autor. Tanto é que ele diz que eu desconheço este sítio porque ele tinha visto o sítio antes. Uhum. Então não é um espaço desconhecido. Ele está assustado, vamos dizer assim, com as mudanças que ocorreram, mas aquele ambiente não é estranho para ele. Né? Intenção de recriar o passado por meio da paisagem. Ele também não está recriando nada, ele está mostrando as mudanças ocorridas naquele sítio que ele conhece. E, por fim, empatia entre os sofrimentos do eu e a agonia da terra. E aí nós temos a resposta correta. Veja, ele foi para um espaço procurando aquela paz
Que ele já mas conhecia. que ele já conhecia, por isso que ele conhecia o ambiente. sai do ambiente dele para ir para esse sítio, e aí ele chega e ele vê mudanças, e ele se identifica com essas mudanças. Então, ele consegue entender o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, ele lamenta porque aquele era o momento ou o lugar de refúgio dele e agora não é mais. Então, o que ele sentia na metrópole, na cidade, e que ele estava tentando fugir, ele chega num espaço em que ele esperava paz e ele diz, não tem mais. Eu já tinha uma fonte que eu já me debrucei um dia e não consigo mais porque ela não existe. Né? Então ele lamenta porque o que está fora reflete o que está dentro, que é um contraponto do que ele procurava, o que ele queria encontrar naquele espaço. Por isso então, tem o sofrimento. A opção é a letra E. Professora, se a gente sabe o que é o arcadismo, já ia ajudar muito na hora de responder. Né? Sim, com certeza. Sempre é importante conhecer as características e ter noção de quem foram os principais autores, porque sempre aparecem esses ícones, essas pessoas que foram notórias em cada período. Isso é fundamental. Então, reforçando o gabarito, a opção é. É. Perfeito. Chega mais, professora. Além do arcadismo, que outros movimentos literários merecem atenção? O candidato ele pode ter um olhar bem especial para o modernismo, para o romantismo, para o realismo. E aí você depois vem com o barroco, com o parnasianismo, porque são períodos que sempre aparecem, mas o modernismo se destaca. E chegou a hora do nosso Momento Pop Prof. Preparada para mais uma etapa do nosso Campeonato Mundial de Antônimos? Vamos lá. Preparada? Primeiro, antônimo de ketchup. Mostarda. Mar. Areia. Pantanal. Floresta Amazônica. É diferente. Tá comprovado. É. Aqui pela fiscalização da Olimpíada do Hora do Enem. Alface. Não gosto. Não, mas aí eu quero saber o antônimo. Agrião. Pronto, agrião. Apesar de achar que é bacon, mas... Bacon. Alface e bacon. Ok. Antônimo de prancheta. Não faço ideia. Giz de quadro. Gostei, muito bom. Olimpíadas. Antônimo? De Olimpíadas? Sedentarismo. Cara! Agora sim! Essa tá certíssima, nem precisa ir pros jurados. Essa foi Mariluz Aquarel, no nosso Momento Pop Prof. Professora, qual o seu conselho para quem quer se aprofundar nos assuntos que a gente tratou hoje, resenha e arcadismo? Muito bem. Para quem está no terceiro ano, normalmente os livros eles trazem um resumo bem legal, bem claro, bem pontual sobre tanto a questão do gênero quanto a questão do movimento literário. E a internet também vai ajudar muito você pesquisar, e a internet está com bastante material para você buscar, pesquisar, fazer comparações. Você está com dúvida, então qual a diferença da resenha para o resumo? Qual a diferença do barroco para o arcadismo? Cabe você buscar, pesquisar. Quem foi o principal autor do realismo, né? Ou do romantismo? É importante também você ampliar, você buscar e aí você aprofundar um pouquinho mais para estar preparado para esse momento da prova. Professora, muito obrigado como sempre, viu? Fica Volta bom. mais. Sim. Tá bom? Olha que eu volto. A Hora do Enem fica por aqui, mas vale lembrar que seus estudos continuam com os percursos educativos. É só acessar tvescola.org.br/percursos. E até a próxima!